Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro, e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. Você já ouviu aquela historinha de que mulher não sabe cuidar do dinheiro e gasta demais? Ou aquela clássica de que você tem duas oportunidades para ficar rica, uma ao nascer e outra ao casar? Em uma sociedade patriarcal, entre piadas e brincadeiras machistas, nós mulheres precisamos aprender a administrar e multiplicar o nosso dinheiro. Se você precisa de uma sacudida para mudar sua mentalidade e começar a agir como dona da própria vida, dinheiro e decisões, se prepara. Porque hoje nós convidamos a economista, educadora financeira, empreendedora, empresária, embaixadora da XP Investimentos, entre muitas outras coisas, Mila Gaudêncio. Seja muito bem-vinda, Mila. Nós estamos muito felizes em ter você aqui. Oi meninas, oi Amanda, oi Sara, tô muito feliz de estar aqui com vocês também, da gente poder ter um papo aí de dinheiro entre mulheres. Tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Mila. A jornada de uma mulher no mundo das finanças nunca é simples. De uma mulher negra, menos ainda. Queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história e como é a sua relação com o dinheiro durante esse percurso no seu caminho. Bom, não tem como falar de dinheiro sem a gente voltar ali na infância e lembrar, né, de a gente se conectar com alguns aspectos, né? Eu tive uma infância ok, né, e até como uma família negra, o que é uma infância ok? É uma família estruturada, né? Quando a gente fala, tive uma família estruturada, porque eu tinha pai e mãe. E isso não é muito comum, né? Quando a gente fala aí, ainda mais nos anos, né, eu nasci em 85, então eu tinha pai e mãe, então era uma família, posso até dizer assim, aquela estrutura patriarcal. Meu pai trabalhava fora, minha mãe ficava em casa cuidando da gente, fazia algumas outras coisas, às vezes costurava e tal. Então, eu não tive uma infância difícil, tá? Eu nunca fui rica, né? Apesar de já ser milionária, falaremos sobre isso. Eu nunca fui rica, mas tinha uma infância ok. Então nunca faltou nada, sempre estudei em escola pública, mas eu tenho várias memórias assim em relação ao dinheiro, e desde muito cedo eu já entendi que eu só conseguiria conquistar as coisas com dinheiro, né? Eu sempre ouvi do meu pai a vida toda que eu precisava ser 2 vezes melhor, né? Então isso tem muita relação com a cor da pele, tá? E eu acredito que muitos pais, né, de crianças pretas falam isso para os seus filhos. E por mais que eu eu acho que eu não tinha, né, uma certa consciência, né, dessa frase aí quando criança, mas isso sempre ficou na minha cabeça. Então sempre ficou na minha mente, e eu cresci sabendo que eu tinha que ser 2 vezes melhor. E eu lembro de alguns episódios em relação ao dinheiro. Por exemplo, eu queria comprar alguma coisa. Não era assim, tipo, eu quero comprar e você vai ter. Não. Então, tipo, não tem data, não tem... Meu pai e minha mãe não era muito de dar presentes pra gente. Eu lembro de ganhar muitos presentes da minha madrinha e tal, mas dos meus pais não. Então, o que eu fazia? Eu juntava dinheiro do lanche. Então, meu pai dava um dinheiro pra gente comprar lanche na cantina. E aí eu não comia. Eu não comia. E eu ficava com fome às vezes e tal. Eu falava, não vou comer porque eu quero comprar. Eu lembro muito especificamente de uma bota, que era uma época da Malhação, e tinha uma personagem, acho que é Gisele Tigre, o nome da atriz, né? A personagem, ela fazia linda na Malhação. E ela usava umas botas, assim, maravilhosas. E eu achava aquilo lindo. Gente, eu não tinha nem condições de usar aquela bota, mas eu comprei a bota. Porque, assim, eu era muito magrinha e tal, e a bota ficava dançando na minha canela, né? Mas eu me imaginava daquele jeito. E aí eu juntei. Eu lembro que quando meu pai descobriu, eu já tinha juntado metade do valor da bota. E aí ele foi lá e ele deu os outros 50% e tal. Porque eu fiquei juntando de real em real pra comprar a bota. Então, essa questão de... eu preciso juntar, eu preciso fazer, isso vem desde pequena, sabe? Então, e aí depois, né, o dinheiro, ele
Eu sempre tive essa consciência. E aí, mais pra frente, então, tudo que eu queria fazer, na verdade, né? Eu sabia que eu tinha que juntar uma grana pra conseguir fazer. Eu não ganhava nada de presente de ninguém. E aí, mais pra frente, quando chegou a fase de estudar, de fazer faculdade, né? Me formei. Eu não tinha dinheiro pra entrar na faculdade. Meu pai não podia pagar a faculdade. E eu queria estudar. E vindo de escola pública, né, eu prestei vestibular para a USP, prestei para a Unicamp e tal, mas eu não consegui passar nos vestibulares. E eu falei, eu não vou ficar, eu sei que tem pessoas que fazem, mas eu falei, eu não quero ficar anos e anos e anos estudando para passar numa universidade pública e tal, e vendo o tempo passar. E de uma certa forma, aquela frase do 2 vezes melhor ecoava na minha frente. Então, o tempo passando, eu achava que eu ia perder alguma coisa. E aí eu conheci um projeto que se chama Educafro, que é Educação e Cidadania para afrodescendentes e carentes, né, assim que eles chamavam na época, mas era voltado para pessoas que não tinham condições de estudar, né, de pagar uma faculdade. E aí eu fiz esse cursinho, era um cursinho pré-vestibular comunitário, voluntário, estudava de sábado das 8 da manhã às 8 da noite, porque os professores eram todos voluntários, só podiam dar aula de sábado. E assim eu consegui uma bolsa de estudos. E aí eu já sabia que eu queria fazer economia, eu já tinha, né, então toda essa questão com dinheiro, que desde pequena, juntando dinheiro de lanche e tal, eu fui desenvolvendo, né, então eu falei, quero fazer algo relacionado a dinheiro, e eu já sabia que eu queria fazer ciências econômicas, e aí eu consegui uma bolsa de 80%, e foi assim, né, que eu estudei economia, então minha relação com o dinheiro aí, ela sempre existiu, né? Eu sempre gostei muito de lidar com dinheiro, sempre gostei de número e tal. E eu lembro, inclusive, que eu li uma revista, lembra daquelas revistas Capricho? Nem sei se existe isso ainda. E eu lembro que tinha uma coluna de profissões, e aí na revista Capricho eu lembro que eu li, se você gosta disso, daquilo, não sei o quê, economia é o curso para você. E eu falei, nossa, vou fazer economia. É muito engraçado dizer que foi assim que eu escolhi o meu curso. Mas foi olhando uma revista Capricho, e aí depois eu falei, eu gosto disso, eu me dou bem com isso, então eu vou fazer ciências econômicas. E foi assim que eu ingressei, assim, até já falando como profissão. Então eu já tinha essa familiaridade, eu já gostava de lidar com dinheiro, e já tinha essa consciência de que eu precisava ter uma organização financeira para eu conseguir realizar os meus sonhos, para eu conseguir fazer as coisas que eu queria fazer. E aí eu li na Capricho e decidi aí cursar economia. Então a minha relação com o dinheiro é uma mistura aí dessas coisas. Nossa, que história linda, assim. É muito legal ver uma criança com essa maturidade, né? Com um pouco dessa maturidade financeira que muitos adultos não têm, né? Mila, eu achei super interessante a sua história e me identifiquei muito. Porque o meu caminho para cursar economia foi muito semelhante ao seu. Eu também fazia a mesma coisa, de pegar R$1 que o meu avô me dava de lanche da escola por dia e juntar esse R$1 por dia para comprar ursinho de pelúcia que eu queria. Então, os brinquedos que eu tinha nessa época, eu comprava tudo com dinheiro de lanche, que na época R$1 dava para comprar esse lanche. Olha só, né? Hoje em dia não compra nada com R$1 mais. E a minha escolha de fazer economia veio disso também. Não foi pela Capricho, mas foi por uns guias de profissões que tinha na época, tipo eram umas revistas mais grossas, onde tinha vários tipos de profissão, e daí a gente ia vendo. E foi muito parecido contigo. Eu olhei a profissão e li aquilo, se você gosta de fazer isso e isso, economia é para você. E como eu já tinha essa relação com juntar dinheiro, desde que eu era pequena, eu gostava muito de animais. E a minha avó falava, essa menina aí vai ser veterinária. E quando eu escolhi economia, as pessoas não entenderam muito bem, mas eu já tinha essa consciência da relação com o dinheiro desde essa época de juntar as moedinhas do lanche. Muito legal a semelhança, assim, né? Gostei muito de saber que contigo foi muito parecido. É engraçado você falar que você queria ser veterinária, né, Amanda? Porque esses dias eu tava montando uma aula, né? E um dos exercícios que eu gosto de fazer é a linha do tempo financeira e tal. E aí, eu sempre faço, né, eu já fiz a minha, mas todas as vezes que eu vou dar essa aula, eu lembro de alguma coisa diferente. E eu me lembrei que eu queria ser dentista. E aí eu falei, gente, mas por
que eu queria ser dentista. Eu nunca gostei muito nem de biologia, né? Que era a matéria da escola que mais se assemelhava. E aí, depois eu lembrei. E aí eu falei, não, gente, eu preciso lembrar, né? E aí fui fazendo aí, lembrando e voltando para poder lembrar. Eu também sou Teta Healer. E aí eu falei, não, gente, eu preciso me conectar com isso, porque eu preciso entender de onde vem esse dentista. E eu lembrei. E tem uma relação com dinheiro. Eu tinha 2 amigas na rua que eu morava, que elas eram aquelas meninas que tinham tudo. Elas tinham a casa da Barbie, sabe? Elas tinham aqueles brinquedos, super aqueles brinquedos que ninguém tinha. Então, o quarto das meninas era aquele quarto dos sonhos, aquele quarto cor-de-rosa e tal. E a mãe delas era dentista. Então, na minha cabeça de criança, eu associei o ser dentista com uma situação financeira boa e com ter as coisas. E eu só descobri isso agora, porque eu falava pra todo mundo que eu ia ser dentista, que eu ia ser dentista, que eu ia ser dentista. E recentemente, fazendo esse exercício pra dar uma aula, eu lembrei que eu queria ser dentista. E aí eu falei, nossa, mas por quê? E aí eu falei, nossa, gente, eu tava associando aí o ser dentista com ter grana. E é muito engraçado, porque todas as vezes que a gente vai fazendo essa sancofa financeira, né, você vai se lembrando de alguns aspectos das suas decisões, que impactaram nas suas decisões, ou que você achava que seria um melhor caminho. Esse episódio é pra mim, gente, porque eu tô entre 2 economistas e eu sou a pessoa que precisa ajustar a mentalidade, precisa melhorar a relação com o dinheiro, então eu vou me sentir homenageada nesse episódio. E se você que tá escutando também tem essa dificuldade, tudo bem, estamos juntas. Mila, nessa nossa sociedade capitalista, eu sinto que tudo e todos é sempre algum estímulo para o nosso consumo, né? Nós mulheres, a gente precisa da roupa ou da coisa específica ou do produto específico ou até do procedimento para ser aceita, para ser amada, para ser respeitada. E muitas vezes a gente gasta dinheiro com alguma coisa para compensar um dia ruim ou um mal-estar, com aquela desculpa. Ai, mas eu trabalho muito, eu mereço. E aí, quando a gente vê, gastou mais do que devia. Você vê muito esse tipo de situação? Sim, vejo demais esse tipo de situação. É aquele famoso o eu mereço, né? Eu mereço, eu trabalho tanto, como você trouxe mesmo na sua fala. E o que não é só sobre números, né? Eu poderia falar, sim, para vocês, porque precisa gastar menos do que ganha, então você faz uma planilha. Mas não, o primeiro contato que eu tenho sempre com alguém quando chega até mim para falar sobre situações financeiras é com o comportamento e com as emoções. Então eu peço para a pessoa fazer, né, uma sugestão aí, uma lista aí dos sentimentos, de coisas que você comprou e que você se arrependeu depois, ou que você pensou, mas eu nem precisava ter comprado tantas coisas assim, ou eu nem precisava ter comprado isso. E aí, fazer o caminho inverso. O que aconteceu antes de você fazer essa compra? Você teve uma discussão no trabalho, você teve uma discussão em casa, e aí, de uma certa forma, as mulheres elas vão se conectando com esse sentimento para poder entender qual é o sentimento raiz que motiva ela a comprar, que motiva ela a querer se recompensar. Então, esse exercício ele é infalível, porque sempre tem ali alguma coisa que a pessoa consegue ver uma repetição de padrão, assim, sabe? Então, já aconteceu de mulheres identificarem questões no trabalho. Então, o problema era um trabalho tóxico, um chefe tóxico, e aí, então a pessoa sempre saía na hora do almoço e comprava alguma coisa, sempre saía do trabalho e comprava alguma coisa, e quando a gente foi fazendo esses exercícios, a conexão sempre tinha uma questão no trabalho. Então, tem questões, às vezes, dentro de casa, uma briga numa relação familiar. Então, isso acontece muito, né? Então, antes da questão técnica, de planilha e tal, é se conectar com o sentimento mesmo. Entender as ações e fazer um caminho inverso para saber o que aconteceu antes de eu tomar a decisão de compra. Porque aí a pessoa consegue, sabe, entender qual que é o sentimento que está motivando, de uma certa forma, ela a comprar, a gastar mais do que ela pode, né? E lembrei de uma coisa agora.
Eu lembrei de uma coisa que sobre essa questão das mulheres gastarem com coisas, produtos, estética e tal. E é uma coisa que a Sara traz, né, no seu conteúdo, que é sobre crespas e cacheadas. Por quê? A gente se viu muito tempo sem produtos pra gente, né, pra cuidar do nosso cabelo e tal. E aí, de repente, a indústria ela nos enxergou como um público potencial. E aí, enxergando a gente como público potencial, surgiu um monte de produto, que na última década, eu acredito que é mais ou menos isso, que tem produtos voltados aí para cabelo crespos e cacheados nessa expansão que a gente tem hoje. E aí, eu já fiz conteúdo sobre isso, falando, você usa todos os cremes que você compra, né? Porque toda hora, eu lembro que no começo, né, começo de cronograma capilar, era todo um universo muito novo. E eu mesma, eu comprava um monte de creme. Até um momento que eu parei pra olhar, e eu cheguei a fazer conteúdo sobre isso em 2020, eu falei, gente, eu não vou comprar nada até eu não zerar todos esses potes aqui. Porque sempre surgia algo novo toda vez que você ia na perfumaria, que eu ia, né, na perfumaria eu encontrava. E quando eu trouxe isso, muita gente se identificou. E aí muita gente falou, nossa, Mila, você tem razão. Então a gente criou até meio que um movimento ali de vamos zerar os potinhos e depois a gente vai voltar a comprar. Então tem isso também. Muito tempo de você não ser vista, não ser reconhecida no mercado ali, né, de cosmético, e isso entra em questões de maquiagem para pele negra. Se a gente for conversar sobre isso, a gente tem um vasto campo, mas a questão de produtos para crespas e cacheadas é uma questão aí que com certeza pode fazer muitas mulheres comprarem e gastarem em excesso, porque não eram vistas, né, anteriormente. Faz muito sentido, exatamente isso. Agora a gente precisa fazer o caminho inverso, né? Como você falou do caminho inverso, aqui também cabe, que é escolher melhor para comprar melhor uma coisa só, um produto só. E eu vejo também, Mila, muitas mulheres com dificuldade em se valorizar e até cobrar o valor justo do seu próprio serviço ou do seu produto, mesmo entregando o melhor que pode, né? E sabendo que a qualidade e a dedicação que a gente faz, tudo isso traz algo muito valioso ali, né? E aí, em outro extremo, eu fiquei encantada com a forma que você fala que você não tem 1 milhão, mas já é milionária. Essa atitude é exatamente o que nós estamos tentando criar em cada mulher através desse programa aqui, né? O que a gente comenta aqui no Natural Pod. E essa mentalidade rica, próspera e ousada é o que a gente quer incentivar em cada uma que está ouvindo a gente. E por que você acha, Mila, que muitas mulheres ainda vivem essa insegurança na hora de se valorizar financeiramente? E como que faz para a gente construir essa mentalidade de prosperidade? Eu tenho várias respostas. Eu vou começar falando um pouquinho da precificação de forma leve, tá, gente? Mas vou falar um pouquinho de precificação, porque um dos serviços que eu faço é consultoria de estudo de viabilidade de projetos e tal. E tem existem muitas mulheres que estão deixando dinheiro na mesa porque elas não sabem precificar corretamente. Então tem sempre aquela questão de tipo, mas será que a pessoa vai comprar de mim? Será que isso? Será que aquilo? Não é só a questão técnica, mas também tem a questão técnica, porque quando você coloca a questão técnica e mostra por A mais B que ela está trabalhando de graça, o que ela está desvalorizando, né? O que ela não está tendo o retorno financeiro que ela precisa, é uma soma, né, de fatores. Então, essa questão da técnica, sabe? De achar que, não, vou colocar isso daqui, mas o custo e tal, e o meu preço está formado, isso é um erro muito comum. E isso a gente acaba vendo muitas mulheres trabalhando muito e olhando para o final do mês e falando, mas o que está acontecendo? Principalmente empreendedoras, né? Obviamente, né? Eu tô trabalhando tanto, mas eu não vejo dinheiro. Então, o primeiro passo, verificar a precificação, sabe? Tenha certeza que a sua precificação, ela tá trazendo o retorno que você precisa. Faturamento não é lucro.
Então, as mulheres, elas, né, a gente fala muito de faturamento, faturei tanto, vendi tanto, tá, mas quanto que é o lucro? Quanto que tá sobrando para você? E você tá se incluindo nessa precificação? O seu custo, ele tá sendo incluído? Então, essa parte mais, assim, cabeça, técnica e tal, de precificação, porque é muito importante falar sobre isso, sabe? E eu vejo muito, esses dias mesmo eu recebi aí uma pessoa falando, eu em um lançamento, eu faturei mais do que eu fiz esse ano inteiro, e a gente estava falando de julho, porque ela aprendeu a precificar. Então, é muito sério esse assunto. Do ponto de vista de o que falta e por que, eu acho que a gente precisa dividir em quais mulheres, né? De quais mulheres a gente está falando, porque o que acontece? A gente tem um histórico, e aí falando de Brasil, a gente tem um histórico da mulher branca, a gente tem um histórico da mulher negra, a gente tem um histórico da mulher indígena. Colocar todo mundo na mesma caixa é um erro, né? E eu vejo muitas mulheres aí, não criticando o trabalho de ninguém, mas assim, se ancorando nesse discurso de que as mulheres, elas têm dificuldade em cobrar o valor correto pelos seus serviços, cobrar o valor correto pelos seus produtos e tal, porque até aí, 1962, as mulheres, por causa do Código Civil brasileiro, as mulheres, elas não podiam trabalhar fora sem autorização do marido. Mas de que mulheres a gente está falando? Então, quando a gente está falando de mulheres brancas, sim, a gente tem essa questão, porque precisava de autorização, tinham essas questões aí em relação ao dinheiro. Então, se o marido não autorizasse, ela não podia trabalhar. Quando a gente fala de mulheres negras, a história é completamente diferente. Então, as mulheres negras aí falando, né, de período da escravidão, elas criavam estratégias para comprar suas próprias alforrias. Elas desde sempre elas trabalharam. Quando a gente pega aí a falsa abolição, a gente vê aí um período que os homens negros, eles não conseguiam trabalho remunerado, porque vieram os imigrantes para o Brasil, e aí não vou entrar nessa questão de como era o trabalho dos imigrantes, mas eles vieram e eles tinham remuneração, então não tinha espaço para o mercado de trabalho para os homens negros, e as mulheres negras que viraram ali a remo de família. Então, a relação do dinheiro em relação às mulheres negras é completamente diferente. Então, e eu nem tenho estudo aprofundado para poder falar de como funciona mulheres indígenas, por exemplo, né? Mas o que eu vejo que é importante é a gente dividir um pouco isso, porque é completamente diferente. Então, falar que as mulheres negras, elas não sabem lidar dinheiro porque as mulheres não sabem lidar com o dinheiro porque elas não podiam trabalhar fora? Não, gente. A relação do dinheiro da mulher com a mulher negra é completamente diferente. A gente tem a mulher negra como frente de chefe de família. Enfim, tem vários aspectos. Então, eu acredito que é importante a gente dividir isso para a gente conversar sobre, né? Então, sim, a gente pode falar da questão de valorização da mulher branca por essa questão de ela não poder, porque era tudo muito patriarcal, mas quando a gente está falando aí da população negra, né? Nós, como africanos em diáspora, a sociedade África, né? É uma sociedade matriarcal, então ancestralmente a gente tem um comportamento diferente em relação ao dinheiro, mas tem a questão do racismo. Então, por que a mulher negra ela pode ter dificuldade de cobrar o valor que ela merece pela prestação dos seus serviços? Porque muitas vezes ela pode acreditar que as pessoas não vão pagar o que ela merece porque ela é uma mulher negra. Então, é importante a gente, trazer esses recortes, e peço desculpas, inclusive, por eu não ter, assim, base para poder falar com das mulheres indígenas, por exemplo, de como que pode ser essa questão de relação com dinheiro e tal, culturalmente falando. O que acontece? Eu me dei conta de que eu nunca falava que eu ia ser milionária. Eu me dei conta que eu falava, vou ser rica. Só que o que é ser rico no Brasil, gente? Se a gente for pegar dados do IBGE aí, 10 mil reais, né? É uma pessoa já considerada aí rica por mês, uma renda de 10 mil reais por mês, né? Tem dados aí tem estudos diversos, alguns estudos que falam 19 mil reais por mês, de acordo com Universidade X, Y, mas a gente está falando de valores, assim, é lógico, para a realidade brasileira são valores expressivos, mas são valores mais possíveis. Então, eu sempre falei,
eu vou ser rica. Só que aí eu parei pra pensar e falei, gente, por que eu nunca me permiti, nunca falei que eu vou ser milionária? Isso é muito recente. Eu participava de um grupo de mastermind, e aí nesse grupo de mastermind a gente teve um encontro presencial, e nesse encontro presencial a temática foi casamento. Então, a gente escreveu votos de casamento com o nosso negócio. Teve várias coisas, a gente ganhou bem lançado, né? Fazendo analogia com lançamentos, né? Estratégias de vendas do mercado de educação online. E uma das coisas foi que a mentora, né? A Isa, ela jogou um buquê. E era um buquê com 10 notas de R$100. Ela falou, quem pegar esse buquê, a gente era um grupo, sei lá, de 30 pessoas. Ela falou, quem pegar esse buquê tá desbloqueando o seu primeiro milhão, tá desbloqueando 1 milhão. E esse buquê caiu na minha mão. Eu peguei esse buquê. E foi uma chavinha, isso foi em janeiro de 2022. E aí foi uma chavinha incrível, né? E aí eu peguei o buquê, e aí eram R$1.000, mas eu falei, caramba, eu desbloqueei 1 milhão e tal. Olha como tem questão de energia e de pensamento. E aí depois disso eu comecei a parar pra pensar e eu falei, gente, eu nunca falei que eu seria milionária. Por que eu nunca falei? E aí eu comecei a pensar, eu falei, olha, todas essas coisas que eu falei que eu ia ter, eu dei um jeito, eu tive. Então eu juntava lanche lá, o dinheiro do lanche para comprar minha bota. Eu juntei por muito tempo. Eu parei 1 ano, né? Eu não consegui entrar do ensino médio para a universidade, mas fiquei 1 ano fazendo cursinho de sábado para poder ter uma nota legal, porque tinha que ter uma classificação boa no vestibular para conseguir bolsa, para conseguir e eu consegui isso e consegui uma bolsa de 80% para poder estudar. Então, todas as coisas que eu falei que eu intencionei que eu queria, eu consegui. E eu falei, por que eu nunca intencionei ser milionária? E aí, a partir desse momento, lógico que veio uma visão romântica e depois eu tangibilizei muito mais isso, mas eu falei, é isso, eu vou ser milionária. E agora eu vou intencionalmente criar estratégias para atingir o meu primeiro milhão. E aí tem várias escalas, né, do meu primeiro milhão. O primeiro é em faturamento na minha empresa. E eu falei, é isso, eu já sou milionária. E eu falo, gente, todos os caminhos te levam a 1 milhão quando feito com intenção. E eu criei um diário, que chama o Diário do Milhão, que tem ferramentas, né? Então tem uma calculadora do milhão, onde a pessoa coloca lá quanto tempo falta para ela chegar no primeiro milhão, mas o objetivo dele também é compartilhar pensamentos, né? Insights e tal. E aí, no começo, né, quando ele começou, eu tinha até essa visão romantizada, né? Então, por exemplo, tudo que foi um pouco do que eu trouxe para vocês, né? Tudo que eu consegui, porque foi assim que ele nasceu, tudo que eu consegui, que eu queria, eu consegui, porque eu fiz e tal. E aí depois eu mudei um pouco a narrativa dele, e eu até falo hoje na página, né, que tem a descrição para as pessoas comprarem, eu falo, gente, preciso de contar que ele não nasceu assim, porque hoje eu coloco assim, pensamento de uma mulher preta rumo ao seu primeiro milhão. Porque no meio desse percurso, eu fui tendo consciência de outras coisas, assim, são coisas que a gente sempre tem consciência, mas quando acontece com a gente é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, eu sou uma mulher preta vendendo meu conhecimento, né? Vendendo meu intelecto. E não é comum, né, as pessoas comprarem intelecto de pessoas pretas, né? Então, eu vendo meu conhecimento. Então, a estratégia, por exemplo, de vendas que eu ia usar, ela não era a mesma estratégia que, por exemplo, pagava para estar em grupos de negócios de mastermind, para usar a estratégia de lançamento, que é uma estratégia que num pitch de vendas emocional as mulheres vendem. E aí falando de mulheres mesmo, porque eu fazia parte de um grupo que a maioria das pessoas eram mulheres, e elas vendiam muito. E isso não acontece comigo. Entende? E a única coisa, nossa, ainda bem, é que em momento nenhum eu questionei se eu era boa o suficiente, se era por isso que eu não estava vendendo. Obviamente, a gente sempre tem coisas para melhorar, questões de vendas, de estratégia, mas eu falei, cara, eu faço tudo, eu sou muito nerd, gente, eu sou muito nerd, assim, sabe? Eu gosto muito de estudar e tal, eu estudo, eu aplico. E aí eu falei, cara, não tá acontecendo igual. E o que tá acontecendo? E aí sabe quando você para sentir, entender? E eu comecei a externar isso. E quando eu comecei a externar, eu comecei a ver que tinha outras mulheres pretas vendendo seu conhecimento no digital
que estavam tendo a mesma dificuldade que eu. Então eu falei, bom, a minha estratégia de vendas ela é um pouco diferente, né? Porque pelo racismo estrutural, inconscientemente as pessoas elas vão questionar. E essa frase do meu pai, seja 2 vezes melhor, ela ecoa muito na minha cabeça. E, enfim, lembrei agora também, porque recentemente eu palestrei num festival, na verdade não, gente, deixa eu falar direito. Recentemente eu palestrei no maior festival de investimentos do mundo, tá? Vamos falar direito o negócio. E essa oportunidade me veio à tona várias coisas na cabeça. E uma delas foi, em um momento, nesse grupo, né, num grupo de negócios, eu deixei me fazerem acreditar que eu não precisava ser 2 vezes melhor. Hoje em dia a gente fala tanto de crenças, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a sua crença de potência, você não confunda ela como crença limitante. Por um leve momento, quando eu falei, eu acho que realmente estou cansada disso, sabe? De ter que fazer mais, de provar mais, de criar diferente. Eu vou só ser, porque ser ativista toda hora cansa, né? E militar toda hora cansa. Então eu vou pisar um pouquinho no freio e vou só fazer. E não deu certo. Então, e aí eu não culpabilizo ninguém, né? Mas é aquilo, eu me deixei eu acreditar que a minha crença de potência era uma crença militante. Então, quando eu me vi palestrando no maior festival de investimentos do mundo, e eu fui para falar sobre ESG, né, que são questões de sustentabilidade, de questões sociais e de governança corporativa, né, empresas, né, que têm capital aberto na bolsa, mas eu fui muito forte para a questão social e ênfase para a questão racial, porque eu sabia que se eu não falasse ali, não teria ninguém para falar por isso. Mas naquele momento, eu sempre faço essa sancofa, né, de ir lá para trás e de entender o que me trouxe aquele momento. E eu tive a certeza de que foi me conectar, a partir do momento que eu me conectei de novo com a minha crença de potência, que as coisas começaram a melhorar para mim, né? Então, eu tô trazendo isso porque quando eu falo, tudo que eu queria, eu consegui e tal, eu vou ser milionária e tal. Então, esse foi o primeiro insight, depois que eu ganhei o quê e tal, eu fiquei feliz. Mas essa é uma visão romântica. E aí, depois, eu mudei um pouquinho a rota e falei, não, gente, não tem romance. Então, eu vou ser milionária. Eu já sou, na verdade, né? Mas eu vou tangibilizar esse milhão, mas eu não posso colocar romance. Então eu mudei um pouquinho, mas o Diário do Milhão tá aí. Eu só inseri ali, que são pensamentos de uma mulher preta rumo ao seu primeiro milhão. Mila, eu achei muito interessante a forma que você traz o recorte, a diferença da mulher branca, da mulher negra e como isso influencia na nossa mentalidade e ao mesmo tempo como é diferente a forma que a sociedade nos absorve, né? Isso é muito importante de ser dito porque poucas pessoas falam sobre isso. É muito importante que a gente saiba disso também, né? Independente de em qual recorte a gente está, eu estou no recorte da mulher branca, mas é importante saber disso também. Quando eu estava vendo a sua história, eu vi que você fez uma transição de carreira. Você trabalhava com construção civil, daí você trilhou lá o caminho da economia para chegar no momento de virar uma educadora financeira. A transição de carreira é sempre um período muito difícil, né? Eu queria saber como foi a sua transição de carreira, como foi esse processo, se você fez um planejamento para isso, como é que foi? Eu venho do setor, né? Trabalhei no setor da construção civil, mas eu já trabalhava com números, com finanças de uma certa forma, né? Então eu me formei em economia, quando eu estava no segundo ano de economia, eu entrei nessa empresa que eu trabalhei 15 anos como estagiária. E aí eu entrei já num departamento estratégico. Então eu trabalhei no setor da construção civil, mas em áreas de planejamento estratégico, de planejamento financeiro, de inteligência de mercado. Então sempre é a área de estratégia que a gente tem um número por trás. Então eu fui aí os meus últimos
5 anos eu trabalhava com precificação diretamente, então precificação dos serviços, né, de concreto que a gente fazia, análise, então era análise de preços, análise de viabilidade das obras, análise de viabilidade de projetos, então os números eles sempre estiveram presentes na minha vida, né, então era o setor da construção civil, né, então eu tinha contatos com obras e tal, mas sempre olhando com esse viés de faturamento, de gestão de receita, né, com esse olhar financeiro de uma certa forma. No final de 2018, eu comecei a me questionar muito. Porque como eu contei, eu fui bolsista, né, de universidade particular. E depois que eu consegui a bolsa por esse projeto, eu criei um núcleo desse projeto da Educafro. Então, eu fui coordenadora de núcleo da Educafro, que era o quê? Eu criei um núcleo onde eu fui atrás de professores e eu criei o meu próprio núcleo da Educafro com um cursinho pré-vestibular para outras pessoas que não tinham grana como eu e não tinham acesso à universidade como eu, poderem também ter a oportunidade. E eu era super jovem, né? Quando eu entrei na faculdade eu tinha 19 anos, então foi nesse período, 19 anos. Então, assim, 19 anos eu criei um núcleo e tal, e eu coordenava, eu era à frente do núcleo, e eu consegui os professores e tal. Então, assim, e eu dava aula também. E aí, depois eu comecei a parar para ver, e aí isso foi em 2018, porque eu fui me afastando. Porque eu fiquei com o núcleo aberto durante uns 5 anos, depois de 5 anos eu fechei. Demanda, vida e trabalho e faculdade e outras coisas, e aí eu me afastei, fechei o núcleo e fui me afastando. E no final de 2018, sem querer entrar na política, mas a gente teve as eleições presidenciais e naquele momento muitas coisas vieram à tona, né? Muitos pensamentos ali de não só do candidato que foi eleito, mas também de outras pessoas, inclusive no meu círculo de contato, que tinham pensamentos parecidos. E naquele momento, eu sempre fui uma pessoa que sempre se posicionou bastante, mas eu olhei e eu falei, cara, eu virei uma ativista de rede social. Porque eu tô aqui reclamando e tô aqui falando tudo que as pessoas estão fazendo, que elas estão externando, que elas pensam, que elas sentem, mas o que eu faço, de fato? Como que eu contribuo de fato? E aí eu lembro que eu até falo assim, eu era uma grande menina e me tornei uma pequena mulher, cara. E foi aí que eu comecei a pensar em fazer alguma coisa. Então eu voltei a procurar alguns movimentos, né, sociais, raciais, mas eu não queria entrar no movimento de ninguém. Sabe aquele sentimento de eu quero protagonizar o meu próprio movimento? Foi isso, porque eu olhei vários e eu olhava e falava, não é isso que eu quero. E eu comecei a pensar, mas como que eu posso trazer? Eu tinha certeza que era através da educação, mas eu não sabia ainda o quê. E aí me veio o estalo. Poxa, eu sempre lidei bem com dinheiro, eu já invisto o meu próprio dinheiro, eu já junto o meu dinheiro para fazer tal coisas e eu sou economista de formação. E se eu começar a olhar para a educação financeira e trazer a educação financeira como ferramenta para essas pessoas e criar conteúdo gratuito e poder levar? Então foi isso que me motivou. E foi aí que eu comecei a pensar, no finalzinho de 2018. E aí sim, fiz um planejamento, né, financeiro, só que as coisas não aconteceram do jeito que eu planejei. Financeiramente falando, sim, mas a minha ideia inicial era eu começar o meu negócio, né? Então, o que eu fazia? Entrei lá pro clube das 5 da manhã, então eu acordava cedo, às 5 da manhã, eu estudava, e aí eu ia pro trabalho, saía, entrava no trabalho às 8 da manhã, então eu fui fazendo tudo isso para começar a plantar o meu plano B. E a ideia era eu começar a divulgar o meu trabalho nas redes sociais, depois que eu tivesse alguns clientes, né, começar a fazer. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou produzir muito conteúdo gratuito, comecei a entender o universo do mercado online, mas eu também vou vender e vou fazer. Só que era meio que um plano B e eu não sabia ainda se eu ia empreender de fato ou se ia ser um projeto paralelo. Só que no meio disso tudo, eu tive um chefe racista. E é muito louco porque não é aquele racismo, tipo, nítido, mas depois que você sai, você entende todas as ações.
O que aconteceu foi que eu era, assim, a minha carreira, fiquei 15 anos numa mesma empresa, gente. Então, tipo, eu fui de estagiária a gerente de inteligência de mercado. Eu era gerente N-2 do CEO Brasil. Então, assim, eu trilhei literalmente uma carreira e eu não tinha ninguém que não gostasse do meu trabalho. Era algo assim... A minha carreira, eu posso dizer que ela era impecável, porque o ser 2 vezes melhor, ele é uma crença que eu carreguei comigo. E aí eu tive um chefe, não foi gestor não, eu tive um chefe que ele... Logo que ele entrou, né, que foi uma mudança de chefia, ele olhou dentro dos meus olhos e ele falou assim: você é a única pessoa da equipe que eu conto, né? A gente tinha alguns gerentes de pares, ele era um diretor, e ele falou: você é a única da pessoa que eu conto, porque não tem uma pessoa da empresa que não fala bem de você, não tem uma pessoa da empresa que não te elogia, não tem um projeto que você entrou que não foi bem sucedido. Então eu conto muito com você. E eu baixei minha guarda e eu confiei. E estrategicamente, ele tirou tudo que eu fazia. Estrategicamente, ele negou uma oportunidade que eu tinha para outro departamento e dizendo que não, eu preciso da Mila aqui comigo, porque ela vai ficar comigo aqui, ela vai fazer tal coisa. Até que não teve mais espaço para mim. E ele olhou um dia e falou: e aí eu comecei a questionar, porque eu sempre fui muito questionadora. E, o que tá acontecendo? E aí? E aquela área que você falou que eu ia assumir, e aquela gestão que você falou que eu ia assumir, que, tipo, onde tá? Como que vai ser? Eu tô vendo que outras pessoas estão fazendo. E ele falava: eu não sei. Até que um dia ele falou assim pra mim: a diretoria não aprovou essa posição para você, então eu não sei o que a gente vai fazer. Só que nesse período, as oportunidades que tinham para mim em outras diretorias, elas já tinham sido preenchidas, porque estava acontecendo uma mudança muito grande na empresa, porque eu tinha negado, não é que eu tinha negado, né? Eu não tinha nem me proposto para essas vagas, porque ele dizia que contava comigo ali. E enfim, até que... E aí quando ele falou isso, eu fiquei mal e falei: nossa, mas por que será que a diretoria não aprovou? Até que eu tive uma reunião com outro diretor. E esse diretor virou pra mim e falou assim: como é que tá a sua função nova? E aí eu falei: como assim? Eu não tô na função nova. O fulano falou que não, que vocês não tinham aprovados. E aí esse diretor ficou sem saber o que falar. E naquele momento, onde já não tinha nada o que fazer, eu percebi o que estava acontecendo. Só que eu racionalizei muito depois. Eu só racionalizei depois que eu saí, sabe? Então, até que eu comecei a questionar. E eu perguntei para ele: o que vai ser? Eu tenho uma equipe, eu preciso dizer, a gente vai começar um novo ano. Isso a gente estava no final de 2019, no início de 2020. Eu falei: eu preciso saber o que vai acontecer, porque eu tenho uma equipe, eu preciso dizer para essa equipe o que vai vir. E aí eu lembro que ele falou assim pra mim: I have no idea. Desse jeitinho, né? Ele disse: eu não tenho ideia, em inglês. E aí naquele dia eu decidi que eu não ia passar por aquilo e que eu ia tomar uma ação e que eu ia sair. E enfim, espiritualidade sempre comigo e tal, e fui entender o que era melhor eu fazer naquele processo. E aí os meus guias espirituais e tal, e tipo, me orientaram. Fui no centro, fui no terreiro, e aí no terreiro uma entidade olhou pra mim, né, falou comigo e falou: calma que a gente vai resolver isso daí, você não pede as contas. Isso foi num sábado. Ele falou isso pra mim numa terça-feira. Eu lembro que numa quarta-feira eu fui para um restaurante mexicano com meu marido e chamei todo mundo da minha família, e era um happy hour, tipo, bebe o dobro, e eu sei que eu bebi muito aquele dia, porque eu fiquei extremamente chateada. No sábado eu fui pro terreiro, e na terça-feira ele me chamou e falou que eu ia ser desligada. E eu fiquei mais um mês, porque como eu tinha um cargo de gerência, como eu tinha muita coisa, né, comigo, eu ainda trabalhei mais um mês antes de sair. E aí o único pedido que eu fiz, e eu acredito que ele cumpriu, né, que foi: falei, eu não quero falar pra ninguém que eu tô em processo de saída, eu vou falar no último dia. E eu trabalhei até o dia 6 de março de 2020, do dia 18 de fevereiro até o dia 6 de março, sabendo que o dia 6 era meu último dia, sem contar nada pra ninguém, porque para poder cumprir o meu papel, encerrar o meu ciclo tranquilamente, eu tava 15 anos lá, então eu não queria viver a despedida mais do que o necessário. Mas foi isso. E aí, eu lembro, gente, no dia 6 de março, véspera de quê? Dia das Mulheres.
E aí teve um almoço, a gente foi para um almoço, ele proporcionou um almoço de despedida e tal. E aí no almoço de despedida, algumas meninas vêm falar comigo falando que eu era meio que a homenageada do Dia das Mulheres, porque ninguém sabia que eu ia sair. E que, como eu tinha entrado, eu penso assim, gente, segmento da construção civil, então já é um segmento com muitos homens, né? Então como que eu consegui chegar à gerência, né, da estagiária, gerência, sendo mulher, sendo negra, e elas queriam me ouvir. E eu falei, gente, eu quero almoçar e quero ir pra minha casa, quero voltar. E aí elas, e o que a gente vai fazer no Dia das Mulheres? Eu falei, não, beleza, eu volto. E aí eu voltei, e aí eu pude falar mais livremente, né? Porque talvez se eu fosse continuar lá, algumas coisas eu ia, né? Tipo, enfim, corporativismo. E aí eu falei, fui muito transparente, quais as estratégias, o que acontecia, o que não acontecia. Voltei, me despedi, e foi assim. Então, a minha saída... E aí eu tive a grana da rescisão, que ajudou bastante também, eu já tinha meu planejamento financeiro, teve a grana da rescisão, mas por mais que eu tinha um planejamento, ele não aconteceu exatamente como eu pensei. Então eu comecei a empreender no meio disso. E aí foi um processo, né, gente? A minha autoconfiança profissional ficou lá no chão quando eu entendi tudo que aconteceu. E aí eu tomei uma decisão naquele momento que eu tinha toda essa questão social, racial por trás, quando eu tava pensando nesse plano. Mas eu falei assim, cara, eu não tenho como eu me emociono quando eu falo essa frase. O restante já tá bem, assim, já tá bem tranquilo, porque antes, se eu fosse contar essa história inteira, eu não conseguiria contar, porque eu ia chorar, mas isso tá resolvido. Mas eu tomei uma decisão que... eu não tenho como me munir do racismo, né? Eu não tenho como falar, putz, não vou mais sofrer situações de racismo na minha vida, mas eu tenho certeza que chefe racista eu não vou ter mais. Porque eu sou a dona do meu negócio e isso, eu colocar a minha carreira na mão de uma pessoa, isso não vai acontecer mais, porque quem cuida dela sou eu. Ai, Mila, que história incrível. Eu fiquei super emocionada, assim, também com o teu percurso. E é muito bonito de ver toda a força e essa mentalidade que você teve durante o processo todo de estar firme e de seguir o que você realmente acredita. E tá ali com o coração sempre pulsando forte, né? E Mila, foi um prazer ter você aqui. Foi muito gostoso, de verdade. E agora, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria pedir para você deixar uma dica para quem está precisando mudar essa relação emocional com o dinheiro. O exercício que eu mais gosto de fazer é o de linha do tempo financeira, que é exatamente você pensar numa linha do tempo sua de vida. E você vai colocando ali, você coloca desde o momento, né? Pega uma folha A4 ou um A3, se você achar melhor, né? E você coloca, assim, sua data de nascimento até o ano de hoje. O ano que você estiver ouvindo aqui. E aí você vai escrevendo e lembrando de memórias, assim como eu falei, nossa, eu lembro que na escola eu juntava. Quantos anos mais ou menos eu tinha? Eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Eu lembro que eu quis comprar tal coisa e eu fiz isso. Eu lembro do meu pai e minha mãe brigando com dinheiro. Eu lembro por dinheiro. E eu lembro disso. E você vai colocando e vai marcando esses acontecimentos históricos. Feito isso, tenta transformar isso em quais sentimentos. Então, eu me senti feliz nessa ocasião que eu juntei dinheiro, eu me senti triste nessa ocasião que eu vi meus pais brigando, eu me senti, sabe, para você ver qual que é a moral da sua história financeira e pensar na sua vida financeira como se fosse um filme. Então é um drama, é um romance, é uma comédia, é um suspense, é um filme de terror. Porque tem o segredo, o livro, né, Os Segredos da Mente Milionária, o T. Harv, ele fala muito sobre isso, né, que os pensamentos geram sentimentos geram ações e ações geram resultados, né. Então, se você não souber quais são os seus pensamentos em relação ao dinheiro, você não vai entender o que você sente e nem o que você age, muito menos o seu resultado. Então, fazer esse exercício aí para você se conectar com seus pensamentos em relação ao dinheiro é o que eu digo para as pessoas começarem a entender por que elas se comportam como elas se comportam em relação ao dinheiro. Adorei a dica, Mila.
E eu vou fazer hoje, vou fazer aqui no papel bonitinho, colorido, porque eu tô precisando disso. Esse episódio foi muito especial para mim. Se ninguém entendeu até agora, foram 12 episódios em que eu e a Amanda, a gente sempre aprendeu muito em cada um desses episódios. E hoje, para mim, assim, foi muito importante, vai me ajudar muito a ressignificar. Eu tenho umas questões na infância, onde eu lembro muito dos meus pais sentados fazendo conta na mesa da cozinha, quebrando o cartão de crédito. Então, quando ela fala isso, vem muito isso na minha cabeça. E eu acho que tudo isso vai me ajudar muito. Agora, Mila, conta pra gente como a gente pode te encontrar nas redes sociais, quem quer te acompanhar o seu conteúdo, aprender com você, como é que faz? Mila Gaudêncio, é assim que eu tô no Instagram, que é o meu principal canal de comunicação. Eu tenho compartilhado bastante conteúdo no LinkedIn também. O meu YouTube, apesar de não ter nada lá, mas é o canal que eu uso para fazer as aulas gratuitas e tal, então também como Mila Gaudêncio, o TikTok, pouquinhos vídeos, mas também Mila Gaudêncio, então todas as redes sociais aí vocês me encontram como @Mila Gaudêncio, Gaudêncio com U. E você pode nos encontrar no TikTok como @naturalpod, @rotinaorgânica e @sarapinhe. Ou no Instagram como @sarapinheiro e @rotinaorgânica. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!